O mundo está entrando numa fase explosiva. Guerras, sanções, tarifas e instabilidade se multiplicam. E por trás de tudo isso existe um fator preponderante: a queda da hegemonia dos Estados Unidos da América. Durante décadas, Washington ditou as regras da economia e da política global. Porém, hoje, mergulhado em crise interna, os Estados Unidos reagem com cada vez mais força, com cada vez mais bloqueios, cada vez mais intrigas internacionais. Porém, isso não vai resolver nada, só vai acelerar a reação de outros países em relação ao que foi, tradicionalmente, nas últimas décadas, o Império Global. Quando o Império entra em declínio, o mundo inteiro sente os tremores, e é exatamente isso que a gente está sentindo hoje. Hoje, a gente vive um cenário de tensão internacional cada vez mais explosivo. Na Ucrânia, a guerra continua se arrastando, drenando recursos e aprofundando a divisão entre a Rússia e a OTAN. No Oriente Médio, Israel continua com a política de agressão contra o povo palestino, aumentando as tensões com os outros países árabes e gerando uma instabilidade latente. Na América Latina, o governo da Venezuela vem tentando se manter no poder, apesar das sanções norte-americanas, com o apoio da China e da Rússia. E para completar, os Estados Unidos de Donald Trump basicamente colocou tarifas no mundo inteiro, mostrando que os Estados Unidos não têm mais a capacidade de vencer o jogo comercial através da cooperação, mas somente através da imposição. Agora vamos olhar rapidamente para o gráfico. Na década de 1940, os Estados Unidos tinham quase 40% de seus empregados no setor da indústria de transformação, na manufatura. Isso tinha acontecido como resultado das grandes guerras, quando os Estados Unidos, enquanto as potências europeias se destruíam, ofereciam a essas potências produtos industriais como armas. Porém, desde então, a importância da indústria na mão de obra norte-americana caiu drasticamente, para cerca de 8% hoje. Isso, claro, se explica pela ascensão de outras potências, como primeiramente a Alemanha e o Japão, novamente, mas depois a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura e, eventualmente, a China, que, nas últimas décadas, realizou um processo de desenvolvimento industrial espantoso. Ou seja, a potência que produzia para o mundo inteiro agora depende do estrangeiro para importar a maior parte dos itens básicos. E esse processo só pode ser explicado de um ponto de vista da financiarização da economia norte-americana. Milhões de empregos de boa qualidade desapareceram do solo norte-americano. E o que restou foram empregos mais precários, temporários, sem direitos nem estabilidade. Isso aumentou brutalmente a desigualdade social lá. O que se vende como sonho norte-americano, como liberdade de mercado, na realidade está gerando uma grande depressão coletiva e uma perda de esperança. A promessa do sonho americano parece morta. Esse cenário interno ele não acontece no vácuo, portanto. Ele se cruza com o que acontece no cenário geopolítico mundial. E a ascensão da Ásia, particularmente da China, fez com que o centro de gravidade da economia global mudasse de local. E aqui é importante a gente notar que a China já dominou vários setores estratégicos e cadeias produtivas, como robótica, como inteligência artificial e as novas energias. Por isso que é importante a gente olhar para o que acontece na balança comercial dos Estados Unidos. Quando a gente olha para o comércio de bens e serviços com o estrangeiro dos Estados Unidos, a gente consegue ver que nas últimas décadas houve um aumento brutal de importações, ou seja, os Estados Unidos estão com um déficit comercial com o estrangeiro. Hoje esse déficit chega a quase $1 trilhão, a cerca de $1 trilhão. Enquanto isso, a China, que passou por um processo de revolução industrial, conseguiu exportar muito mais do que importar em função desse grande aumento de escala de sua produção, chegando a ter quase $600 bilhões em superávit em relação ao estrangeiro. Boa parte do que os Estados Unidos importava já estava vindo da China. Em função dessa reação violenta que os Estados Unidos têm tido nos últimos anos, os países do sul global se reuniram ao redor dos BRICS para poder realizar, do ponto de vista estratégico, uma grande obra, que é acabar com o domínio do dólar nas trocas comerciais internacionais. Eis o grande problema. Enquanto os Estados Unidos ainda imprimem a moeda de troca internacional, eles podem garantir que vão pagar as contas que têm com o estrangeiro, as dívidas que adquiriram por importarem mais
do que exportarem. O problema é que se o país perde o status de moeda de troca internacional para o dólar, a sua capacidade de pagar essas dívidas e de importar o que a população consome diminui drasticamente. E aí que emerge o dilema. Ou os Estados Unidos protegem a sua produção industrial para tentar produzir internamente e diminuir o déficit internacional, arriscando um aumento drástico no preço dos produtos importados para a população norte-americana, que vai ter uma perda de qualidade de vida no curto prazo, ou ele continua mantendo o déficit comercial com o estrangeiro, arriscando, no longo prazo, nunca conseguir pagar essa dívida. E como o establishment norte-americano, tanto os setores de inteligência e militares, quanto os setores financeiros e tecnológicos, por não conseguirem resolver os problemas, tendem a entrar em desespero e cair atirando. E esse é o pior cenário para o mundo hoje. O que a gente está vivendo no mundo não é só uma crise, é a queda do Império Norte-Americano, que já não consegue mais se sustentar sem guerras e sem dívidas. Diante desses riscos, o desafio para o Brasil é enorme. Ou a gente assiste passivamente o que está acontecendo com os Estados Unidos e adiante, ou a gente encontra um caminho soberano e autônomo para não ser arrastado para esse desastre. Essa é a pergunta então que fica. A gente vai assistir passivo, inerte esse processo acontecer, ou a gente vai conceber e trabalhar para criar um projeto soberano para o Brasil? E é para isso que eu criei esse canal, para a gente debater esses assuntos, para a gente conseguir chegar a algum tipo de solução. E se isso faz sentido para ti, se tu ficou até agora assistindo esse vídeo, te inscreve, liga as notificações, comenta aqui embaixo o que tu acha e compartilha com quem também acha que o Brasil pode e deve evoluir. Porque despertar é o primeiro ato de revolução.